Aleluia. Hallelujah. Amém, queridos? Amen, dear ones. Tudo bem com vocês? Is everything okay with you guys? Graças a Deus. Thank God. O Felipe falou aqui que pode ser corintiano, palmeirense. Felipe said here it can be Corinthians. Mas graças a Deus que tem santos aqui, amém? Thanks God. there Glória are a Deus. Holies. Glória a Deus, pastor Gerson. Praise God, Amém? Pastor Justin. Os santos do Senhor estão aqui para honrá-lo e para adorar. The holies of the Lord are here to Amém? worship and to praise. Glória a Deus. Praise God. Espero que você tenha entendido o recado de Deus. I hope you understood the message of God. Vamos ficar de pé, vamos orar. We can stand up and pray. Aleluia. Hallelujah. Se você puder, levante suas mãos. If you can raise up your hands. Nós adoramos a Deus, amém, pelas vidas que se salvaram. Worship God, amen, for the lives that have been saved. Adoramos o Senhor pelo seu amor. Worship the Lord for His love. Já tivemos cura, We have had healing already. libertação, Liberation. amém? Amen. E Deus nos dá o privilégio de receber a sua palavra And God gives us the privilege of receiving His em alguns word minutos, in amém? some minutes. Amen. Pai, nós te bendizemos, Father, we bless you. nós te adoramos We worship you pelo privilégio, for the privilege, pela oportunidade, Senhor, for the opportunity, de estar Lord, na tua of presença. being in your presence. Obrigado pelas Thank curas, you for the healing. obrigado pelos Thank you milagres, for the miracle. obrigado pelas vidas que se renderam aos teus Thank you pés. for the lives that have given Obrigado themselves porque to you. podemos te adorar, Thank you for we can worship, podemos te louvar nessa manhã. we can praise you in this morning. E agora, Senhor, And now, Lord, nos ensina com a tua teach palavra. us with your word. Nós abrimos o nosso coração We open our heart. e queremos dar ao Senhor We want to give o you nosso melhor, our best, a nossa atenção, our o attention, nosso coração our heart, dedicado e dedicated rendido ao Senhor. and surrendered to you. Eu te agradeço, I Pai, thank you, Father, em nome de in the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. Pode sentar. You may sit Aplauda ao down. Senhor Applaud forte. the Lord strongly. Amém. Nós agradecemos a Deus Amen. We thank God pelo envio do apóstolo Paulo Tércio. for the sending of Apostle Paul Tarsus. Eles estão, apóstolo Paulo e profeta Marta, Apostle Paul and Prophet Martha are estão ministrando um encontro de casais em Fortaleza. ministering a retreat for couples in Fortaleza. Glória a Deus, amém? Thank God for that. Os casais lá estão sendo abençoados. The couples there are being blessed. Nós estamos caminhando We're walking num processo in a process de um ensino, of a teaching, de uma ministração, of a ministration, de uma transformação of sobrenatural. a supernatural transformation. Amém? Amen. E nós temos caminhado neste trimestre We have walked in these first 3 months falando sobre o coração. talking about the heart. Amém? Amen. Nós começamos falando de várias áreas do coração que precisam ser We tratadas. started talking about many areas of the heart that need to be treated. Um coração ferido, A hurt heart, um coração livre de incredulidade, heart freed from unbelieving, um coração obediente a obedient heart, e um coração rendido. and a surrendered heart. Amém? Amen. E nessa manhã, And in this morning, nós vamos aprender, we're going to learn, nós vamos trabalhar o nosso coração we're going to work our heart para que ele seja so that it can be um coração quebrantado. a broken heart. Amém? Amen. Deus quer que eu e você God wants me and you tenhamos um coração to quebrantado. have a broken heart. Amém? Amen. Chegamos até o coração rendido. We get it even to a surrendered heart. A palavra diz em Salmo 37:5. The word says in Psalm 37:5, Entrega o teu caminho ao Senhor, give your ways to the Lord, confia nele trust in Him, e ele tudo fará. and He will do everything. Amém? Amen. Condição para que Deus faça tudo, The condition for that God can do everything, diga para quem está do seu lado, tell the person next to you, é um coração rendido. is a surrendered heart. Tenho que entregar. I have to give. Amém? Amen. O salmista falou: salmista- entrega o teu caminho ao Senhor. Give your ways to the Lord. Entrega Give. significa se rende. It means surrender. Amém? Um coração rendido. It's a surrendered heart. Aí sim, And then, yes, ele pode fazer tudo. He can do everything. Se eu me rendo If I surrender e myself confio, and I trust, ele pode fazer tudo. He can do everything. Amém? Amen. Outro texto que nós aprendemos a semana passada, Another verse we learned last week. Jesus disse: Jesus said, quem quiser vir após mim, if you want to come after me, tome a cada dia a sua cruz take each day your cross e siga-me. and follow me. Amém? Amen. Tomar a cada dia a sua cruz Taking each day your cross significa morrer para si mesmo. means dying to yourself. Amém? Amen.
Quem está morto para si mesmo those who are dead for não themselves pode fazer nada por si só. cannot do anything by Amém? themselves. Diz o texto, toma cada dia a sua cruz Amen. The verse says, take each day your cross e siga-me. and follow me. No relacionamento com Cristo, In the relationship with Christ, há um só Senhor. there's only one Lord. E aponta o dedo para o seu irmão e fala o Point your seguinte, finger to your brother and say the following. e o Senhor é Ele. And the Lord is Him. Amém? Amen. Se eu quero viver uma vida com Deus, If I want to live a life with eu God, preciso ter uma vida de rendição I need to have a life de of entrega. surrender, of giving, diária daily, e confiar and trust, e entender and understand que Ele é Senhor. that He is Lord. Se a gente não fizer isso, If we don't querido, do this, dear one, se não tivermos um coração if we rendido, don't have a surrendered heart, nós vamos estar nos enganando. we're going to be deceiving ourselves. Estamos diante de uma mesa farta, plena, absoluta, We're in front of a full and absolute, full of things table, mas quando não nos rendemos, but when we don't surrender, comemos apenas as migalhas. we eat only the crumbs. Estão me entendendo? Do you understand me? Nós temos que vencer essa We guerra have to win this war contra nós mesmos, against ourselves, nos rendendo a Ele. surrendering ourselves to Him, Porque a sua vontade é boa because His will is e Ele good. tem o melhor para nós. He has the best for us. Amém? Amen. Um coração rendido, A surrendered heart, quando não está presente em mim, when it isn't present in me, isso vai me trazer that is dificuldades going to bring me para o hardships meu relacionamento com for Deus. my relationship with E aí eu vou precisar And then I will need desse passo de hoje. the step of today. Amém? Amen. Leia comigo aí Salmo 34, 18. Read with me Psalm 34:18. Salmo 34, 18. Psalm 34:18. Lê lá. Read it there. Again. Uma vez mais. Esse texto está dizendo This verse is saying que Deus quer estar perto do homem. God wants to be close to man. Pode dar um glória a Deus por isso? Can you praise God for that? Deus quer estar perto do homem. God wants to be close of man. Mas a condição para essa aproximação However, the condition to this proximation é ter um coração quebrantado. is having a broken heart. Não é isso que está dizendo? Isn't that what it says? Perto está o Senhor Near is the Lord dos que têm o coração exaltado. of the exalted heart one. Perto está o Senhor Close of the Lord dos que têm o coração rebelde. of those who have a rebellious heart. Não? No? Perto está o Senhor de quem? Close is the Lord of who? De quem tem um coração Who quebrantado. has a broken Deus heart. quer estar perto, God wants to be near, mas eu preciso ter um coração quebrantado. but I need to have a broken heart. Deus pode e quer salvar, God can and He wants to save, mas a condição para essa salvação but the condition for this salvation é um espírito contrito. is a contrite spirit. Amém? Amen? Deixa eu ler um negócio aqui. Let me read something here. Quando nós resistimos a Deus When we resist God na rendição do nosso coração, in the surrendering of our heart, levantamos escudos de incredulidade. reach shields of unbelievingness. Vai formando a imagem. Go and form that image. Quando nós resistimos a Deus When we resist God, na rendição do nosso coração, the surrendering of our heart, nós levantamos escudos de we incredulidade. raise up shields of unbelieving. Prosseguimos na We desobediência, follow in the disobedience, na rebeldia a Deus, rebelliousness to God. minando, colocando And minas we're putting minds em nosso coração, in our hearts como armadilhas. as traps. Lembra as armadilhas Remember the traps do coração ferido. of the broken and hurt. Só resta um caminho There's only one para way reconquistar to reconquer esse coração para Deus. this heart to God. O caminho é The way is quebrantamento. brokenness. Consegui me explicar? Was able to Fiz um explain? resumo do que nós passamos até aqui. I made a summary of what we passed until here. Se eu resisto a Deus, If I resist God, se eu continuo resistindo a Deus, if I continue to resist eu levanto God, escudos e I'll raise fortalezas. up shields and Eu vou me strongholds, enchendo de armadilhas no coração ferido. myself with traps in a hurt heart. Eu coloco obstáculos a esta aproximação de I Deus. put obstacles in the approximation of God. Então Deus usa uma arma. So God uses a weapon. Deus usa uma estratégia. God uses a strategy. Deus usa um caminho, God uses a way que é um coração quebrantado. that is a broken heart. Ok? Okay, tá bom? Quebrantamento, então, queridos, Brokenness then, dear ones. num primeiro ponto de vista, In the first point of view,
é um processo is de a transformação. process of transformation. Repete comigo. Quebrantamento Repeat after me. Brokenness é um processo is a process de transformação. of transformation. Amen? No primeiro momento é And isso. the first moment it is this. É o meio que Deus tem que usar It is a way that God has to use para lidar to deal com a nossa teimosia, with our stubbornness, com o nosso orgulho, with our pride, com outros obstáculos other obstacles que nós colocamos that we place por causa do pecado because of sin entre nós e Deus. between us and God. Amém? Amen? Estão comigo? Are you guys with me? É um processo, It is a process. é um caminho, It is a way. é uma maneira It is a manner de Deus tratar of God treating com a dureza do nosso with the coração. hardness of our heart. Um processo de A quebrantamento. process of brokenness. Amém? Amen? O quebrantamento é uma condição dolorosa, Brokenness is a painful condition na qual nos damos conta in which we deal. que não há nada em nós We mesmos notice there's nothing in us que possa nos ajudar that can help us a reverter essa situação. to go against the situation. É um limite. It is a limit. Amém? Amen? É um ponto de It rompimento. is a point of breakthrough. O quebrantamento, The brokenness, nesse primeiro aspecto de processo de transformação, first aspect of a process of transformation, é um caminho it is a way até um momento until a moment que eu chego diante de where I Deus get in front of God e me desarmo de todos os and I obstáculos get unarmed of all the obstacles e tiro todas as minhas and I armas take out all my e toda a weapons, minha none autoconfiança of my own trust, e me rendo completamente a and Ele, I surrender myself totally to Him de modo a entender in a way to understand que Ele é a única salvação, that He is the only que Ele é a salvation, única that resposta, He's the only que answer, Ele é o único que pode He's the only one that can mudar change essa the circunstância, circumstance, essa situação. the situation. Amém? Amen? Nesse lugar, In this place, o nosso coração deixa de discutir. our heart stops arguing. Neste lugar de In this quebrantamento, place of brokenness, o nosso coração deixa de argumentar, our heart starts argument, deixa de raciocinar, starts reasoning, deixa de se justificar diante de Deus. justifying itself in front of God. Nós chegamos ao ponto We get to the point no qual estamos dispostos a ceder where we're willing to surrender completamente completely a Ele to Him e obedecê-lo. and obey Him. Perto está o Senhor Near is the Lord, dos que têm o coração quebrantado those who have a broken heart, e salva and He saves os contritos do Espírito. those whose spirits are Nós crushed nos down. apresentamos diante de We Deus present ourselves in front of God debaixo de uma rendição completa under complete surrenderness e incondicional. and unconditional. Amém? Amen? Quando não nos rendemos, When we don't surrender, quando resistimos, when we resist, quando when we persistimos persist em viver in living sem que Ele seja o Senhor, without He is the Lord, querer ter uma comunhão, wanting to have a querer ter um communion, relacionamento, wanting to have a relationship, querer ter as bênçãos de wanting Deus, to have the blessings mas of sem o God, seu senhorio. and without His Lordship. Se nós de fato amamos a Deus, If we really love se God, nós de fato desejamos a sua if we vontade, really desire His will, Ele vai nos levar He will take us para um caminho, to a way, um to a processo process de transformação of transformation chamado quebrantamento. called brokenness. Amém? Amen? Estão dispostos a isso? Are you willing to do this? Um ponto muito importante que precisamos entender A really important point that we need to understand é que coração quebrantado that a broken heart não é o mesmo que um coração ferido. is not the same as an injured heart. Amém? Amen? Você lembra da ministração do coração ferido? Remember the ministration of the hurt Um heart. coração ferido An injured heart é um coração machucado, is an injured, hurt heart. é um coração dolorido. It's a painful heart. Um coração ferido An injured heart é alguém que tem um caráter is someone who has a maculado, character that is smudged, manchado. that has a dirty. Quando alguém tem esse tipo de coração, When someone has this type of heart, ele acaba resistindo sempre a Deus it happens to always e a resist sua God obra, and His work, vivendo muitas vezes living many times aquém do que poderia experimentar em Deus. not close to what he could experiment in God. Um coração ferido A hurt heart está sempre na defesa, is always in the defensive. sempre levanta He always defesas, raises up sempre defenses. levanta argumentos. He always raises up O problema é do arguments. outro. The problem is of O problema the other não é person. meu. The problem is not A dificuldade mine. não é em The mim, hardship não is está not em in mim, me. It's not inside está me. no outro. It's in the other Isso é one. um coração ferido. That is a hurt heart. E um coração ferido And a hurt and injured não heart faz outra does coisa not do other things do que ferir outras than pessoas. injuring other people. Tudo bem? Amen?
Porque ele não está bem, because he's not well, a culpa está em todo mundo because they blame everyone else, e ele só tem and armas. they only have weapons. Só tem armas. They only have weapons. Ele só ataca, They only ele attack. só fere. They only hurt. Não é coração ferido que estamos It's falando. not a hurt heart we're talking Nós estamos about. falando de um coração We're talking about quebrantado, a broken heart. que não oferece resistência a Deus. Does not offer Pois o resistance coração to do God. quebrantado For a broken heart é aquele coração is rendido one that is surrendered, que se submete em humildade submits itself in humility à vontade de Deus. to the will of God. Amém? Amen? Quem quer coração ferido aqui? Who wants a hurt heart here? Pegadinha. I was just kidding. Quem quer coração quebrantado Who aqui? wants a broken heart here? Amém? Amen? Mesmo que para chegar a ter esse coração quebrantado, é o segundo aspecto, a gente fala mais tarde, Even that to get into that broken heart is the second aspect we're going to talk about later. você e eu precisamos passar por esse processo Me and you, we need to pass through this de process quebrantamento. of brokenness. Eu estou disposto. I am willing. Alguém mais está And disposto? someone else. Amém? Amen? Aplauda o Senhor Applaud the então. Lord then. Nós devemos entender, queridos, que quebrantamento é um dom, um presente de Deus, pelo seu grande amor que Ele tem por nós. We should understand that the brokenness is a gift, is a talent of God for His great love of us that He gives to us. Porque através do quebrantamento, Because through that brokenness, porque somente com o coração because quebrantado, only with a broken heart, nós podemos chegar mais perto, we can get near, como o texto falou. closer, like the text Amém? said. Amen? O quebrantamento The brokenness nos dá oportunidade gives us opportunity de conhecer Deus of noticing and de uma meeting maneira God mais íntima, in an intimate way, mais the pessoal. most personal way. Amém? Através do quebrantamento, Through the o homem brokenness, encontra esse ponto de rompimento, man finds this point of breakthrough. quando reconhece as suas He deficiências, recognizes his as suas defiances, próprias his forças, own strengths. e rende o seu coração a He Deus. surrenders his heart to God. E você sabe o que é coração? You know what heart is? Vontade, Will, amém? Desejo, desire, o que nós de fato what somos. we really are. Esse reconhecimento This recognition do limite da nossa humanidade, of the limit of our humanity, da nossa natureza pecadora, of our sinful nature, é somente neste lugar is only in this place que nós reconhecemos that we o recognize grande amor the de great Deus. love of God. Amém? Amen. Deus nos quebranta por desejar o melhor para nós. God breaks us to desiring the best for us. Você sabe a vontade de You Deus. know the will of God. Romanos 12, 2. Romans 12:2. O que diz Romanos 12, 2? Romans 12:2 says, Não vos conformeis com este mundo, so do not conform with this mas world. transformai-vos Be transformed pela renovação do vosso by the entendimento, renewal of your minds, para que experimenteis o quê? so you can experiment what? Qual seja a boa e Whatever is the good perfeita and pleasing e agradável and perfect vontade de Deus. will of God. Deus quer o melhor para mim e para você. God wants the best for Deus me. quer sempre o melhor. God always wants the Deus best. nunca planejou God never planned o mal para ninguém. evil for him. Jeremias 29:11 Jeremiah 21. é um texto que eu gosto 29:11 muito. is a verse I really like. Amém? Deus fala: pois eu bem sei God says, for I know os planos que the tenho plans that I a have respeito de vocês. about you. Planos de bem Plans of e good não de mal, and not of evil. para vos dar uma esperança, So I can give you a para hope. dar a I vocês can give to you um futuro. a future. Amém? Amen. Deus quer, a vontade wants- dele His will é sempre boa. is always good. É sempre boa. It's always good. Então, mesmo que eu, num processo de transformação, So even if I am in a process of transformation, num processo de in the quebrantamento, process of brokenness, eu experimente I experiment dor, pain, algum tipo de sofrimento, some type of suffering. saiba que ali Know that there, Deus está te amando. God is loving. Ali There, Deus está agindo. God is acting. Nesse processo de In quebrantamento, this process of nesse brokenness, processo de in transformação, this process of que transformation, muitas vezes Ele vai nos levar a passar, that many times He'll take us to pass through, é por causa is because da sua vontade boa. of His good will. É por It's causa because do seu plano bom. of His good plan. É por It's causa because do seu grande amor. of His good love. Amém? Amen. Mas fique claro isso, But querido. may this be clear. Deus é bom. God is good. Deus é amor. God is love. Amém? Amen. Ele nunca planejou He never planned que passássemos algum tipo de dor ou that we would sofrimento. pass through some type of pain or suffering. Isso acontece This happens por causa do pecado. because of sin.
Amém? Amen? O pecado gera a maldade. Sin generates evil. Mas Deus amou o mundo, But God loved the que world. mandou Jesus. And He sent E Jesus. estamos aqui por causa desse amor. We are here because of this Amém? love. Amen? E estamos caminhando, já estamos no reino, e estamos caminhando. We're walking. We're in the kingdom. We're walking. E Ele already. quer nos fazer He wants to make us vencedores. winners. Amém? Amen? 2 propósitos de quebrantamento. Two purposes of the brokenness. Os propósitos de quebrantamento. The purposes of Na verdade brokenness. são 4, Actually, there are 4. mas acho que eu vou frisar 2. But I think I'm going to stick to 2. Repete comigo. Primeiro propósito Repeat after me. Purpose de transformação, de quebrantamento. of brokenness Transformação is transformation, sobrenatural supernatural transformation do coração. of the heart. Primeiro propósito de quebrantamento, The first purpose of the brokenness transformação do coração. is the transformation of the heart. Provérbios 4:23. Proverbs 4:23. Provérbios 4:23. Proverbs 4:23. Lê comigo aí. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois do coração procedem as saídas da vida. And keep watch over your heart with all your care, so you will have life. Você imaginou, querido? Deus está falando aqui que existe uma coisa Have you imagined God is speaking that Existe algo there is something que precisa ser protegido, that needs to be que protected, precisa ser guardado. that needs to be guarded. Mais importante The most important que a chapinha do cabelo. than what you do to your hair. Mais importante Most important que qualquer outra coisa than anything else é o coração. is the heart. Eu acho que tem valor, não? I think there's some value. Se no? Deus está falando God is saying que o coração precisa ser that the heart guardado, needs to be kept. sobre tudo que se deve guardar, Above everything that should be kept é o teu coração. is your heart. Por quê? Why? Porque dele procedem Because from it, as saídas da vida. the life exits are. Tudo que diz respeito à vida Everything that is about the life, brota no coração. it sprouts in the heart. Não é esse músculo It's not this muscle que não para, that doesn't stop. é o que nós somos. It is what we are. É uma figura da Bíblia do que nós somos. It's a figure of the Bible of O what we nosso are. verdadeiro eu, Our true self, aquilo que nós somos. what we are. A fonte The de fountain todo pensamento, of every a thought. fonte de todo The argumento, fountain of every a argument. fonte de toda a esperança, The fountain of a every fonte de hope. toda a tristeza, The fountain of a every fonte de sadness. todo o propósito, The fountain de of todo o every purpose, objetivo, of every de objective, todo o caminho, of every way é o coração. is the heart. Sobre tudo que se deve guardar, Above everything that should guarda be o teu kept, coração, keep your heart. porque dele procedem as saídas da Because vida. from it comes life. O grande mandamento The great commandment que Jesus ensinou: that Jesus taught. ama o Senhor teu Deus Love the com Lord toda a your tua God força, with all of your com toda a strength, tua with all alma, of your com soul, tudo que você with é, everything you are. porque é do coração Because it is from que the heart procedem todas essas coisas. that all of these things Amém? proceed. Amen? Outro texto, Another verse. Mateus 15:19. Matthew 15:19. Mateus 15:19. Matthew 15:19. Eu vou ler aqui. I'm going to read here. Pois do coração For out of the heart, procedem maus pensamentos, come evil thoughts, homicídio, the taking of life, adultério, broken faith, prostituição, between marriage, roubo, unclean desire, falso testemunho, taking of property, blasfêmia. false witness, bitter of word. Olha só o que Jesus está falando. Look what Jesus is Por saying. que eu devo guardar o meu coração? Why should I keep my heart? Porque dele procedem as saídas da vida. Because from it, the E Jesus está life- explicando aqui. Jesus is É explaining do coração it's from the heart que os maus pensamentos, that the evil o thoughts, homicídio, the taking o of life, adultério, the broken a faith between prostituição, marriage, the unclean desires of furto, flesh, the falso taking of property, testemunho, false blasfêmia, witness, bitter entre words, outras coisas, and other things, brotam. they come out. Por que é necessário o quebrantamento? Why is the brokenness Por que é necessary? preciso o processo de quebrantamento? Why is the brokenness process necessary? Para a transformação sobrenatural do coração. For the supernatural transformation Amém? of the heart. Amen? O coração, The heart, a fonte de vida, the resource of precisa life, ser tratado. needs to be treated. E o processo And the process que estamos falando that we're hoje talking about today é colocar esse coração is putting this heart num processo de in a quebrantamento. process of brokenness. Amém? Amen? De total rendição. Of total surrender. Segundo propósito de quebrantamento, The second purpose of brokenness, maturidade de caráter. maturity and character. Repete comigo, maturidade Repeat after me, maturity de caráter. and character. Romanos 8. Romans 8.
29 e 30. 29, 30. Romanos 8, 29 e 30. Romans 8, 29 and 30. Pode ler para mim aí, por Can you favor? read for me, please? Porque Because those of whom he had knowledge before they came into existence were marked out by him to be made like his son, so that he might be the first among a band of brothers. And those who were marked out by him were named, and those who were named were given righteousness, and those to whom he gave righteousness, in the same way he gave glory. Amém. Amen. Queridos, Dear ones, o que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo estão falando aqui? what is Apostle Paul and the Holy Spirit saying here? Ele está dizendo que Deus He's saying that God, destinou he predestined a mim e a você me and you para sermos to be conformes conformed à imagem to the image de quem? of who? De quem? Of who? De quem? Of who? De quem? Of who? De seu filho. Of his son. Quem é o seu Who filho? is his son? Jesus. Jesus. Amém? Amen. Deus planejou, Deus preparou a obra de Cristo na cruz, o amor de Deus. God planned, God prepared, he got ready for the work of Christ on the cross. O único propósito The only purpose é fazer de mim e de is você to make of me and you, e de quem quiser aceitar and whoever wants to accept Jesus como Senhor e Salvador, Jesus as the Savior of the life, fazer dessa pessoa to make this person iguais, the same, conforme to conform a semelhança to the likeness de Cristo. of Christ. E quando nós estamos falando que o processo, nos propósitos do quebrantamento, And when we're saying that one of the purposes of the brokenness é maturidade de caráter, is maturity in the character, e esse texto está dizendo para nós and this verse is telling us que Ele nos destinou that He destined us a ter to have o mesmo caráter the same de character Cristo. of Christ. Sim ou não? Yes or no? O propósito de The Deus purpose of God é que eu tenha is so that I can comportamentos, the behavior atitudes, attitudes decisões. of decisions. Isso é caráter. This is character. Caráter é o que nós somos. Character is what we are. O que de fato nós somos. We in fact we Mesmo are. que ninguém esteja Even olhando. though anyone is looking. Caráter. Character. O processo de The quebrantamento, process of brokenness, o caminho do the quebrantamento, way of the brokenness, é uma ferramenta de is Deus a tool of God para forjar em mim, to make in me, forjar em você, to create in you o caráter de Cristo. the character of Christ. O que Cristo... deixa eu me fazer. Let me make myself. O que Cristo faria What would Christ do se Ele estivesse hoje na sua if casa? He was today in your house? Se Ele estivesse hoje na sua faculdade? Today He was in your car. Se Ele estivesse hoje no He Brasil, was in Brazil, na nossa in sociedade? our society. Qual seria a reação dele? What would be His reaction? Como ele reagiria How would He react às circunstâncias que estariam em volta to dele? circumstances that would be around Him? Qual seria a resposta? What would be the answer? Qual seria o What conselho? would be the counsel? Qual seria a What palavra? would be the word? Qual seria o tempo de What consagração? would be the time of Qual seria o consecration? tempo de What adoração? would be the time of worship? O que Jesus faria What would hoje? Jesus do today? A resposta é: The answer is, olha para mim, look to me, olhe para você. look to yourself. É o que ele está fazendo. Is what He's doing. Deixa eu tentar ver se eu consigo me explicar Let melhor. me try to explain myself better. O Pai The Father, tem um propósito: He has a purpose que cada um de nós that each one of us tenhamos o caráter de we Cristo. have the character of Sejamos Christ, como Ele that we é. may be like He is. Portanto, So, quando nós vivemos hoje, when we live quando today, nós nos relacionamos na we sociedade, have a relationship na in society família, today, in family, em todas as áreas, in all of the areas, o que o Pai quer what the Father wants é que nós is that we representemos, will represent, will demonstremos demonstrate o caráter de Cristo. the character of Christ. Amém? Amen? Ele quer isso. He wants this.
Ah, mas isso é impossível, Oh, pastor. but this is impossible, Pastor. Mas Deus falou que But quer. God said He wants this. Amém? Amen? Ele não quer que eu e você sejamos iguais a He Cristo, doesn't want me and you to be just like Christ. semelhantes a Cristo, To be just like Christ, só na glória, only in the glory. somente depois do Only arrebatamento. after being taken. Não, querido. No, dear one. É aqui, It is here. agora. Now. A vida é The agora. life is now. A vida de The Cristo, life of Christ, abundante, the abundant, poderosa, powerful é agora. life is now. É isso possível? Isso é Is that possível? possible? Pergunta para o seu irmão aí. É Ask your brother. possível? Is this possible? É possível? Is it possible? Versículo 30. Verse 30. Já lemos? Eu quero ler de novo. Already read, we're going to read it again. Versículo 30. Verse 30. Aos que predestinou, And those who a were marked estes também chamou. here, were Aos also que named. chamou, Those who were named a estes também were justificou. given righteousness. E aos que justificou, Those to whom He gave righteousness. a estes também In the same way, glorificou. He gave glory. A obra do Pai, The work of the Father para nos fazer semelhantes a to Cristo, make us like Christ. esse chamado, This calling, esse this destino destiny é completa. is complete. Amém? Amen. É completa. It's complete. Está consumado. It's consumed. É possível. It's possible. Mas o nosso coração, But our hearts, aquilo que nós somos, what we are, aquilo que nós precisamos what guardar, we need a key, de onde procedem saídas da vida, where the exits de onde of life, procedem coisas where ruins, things good, precisa bad estar things, it needs to be quebrantado, broken. num processo de In a quebrantamento. process of broken. E aí não teve jeito. So there was no way out. Eu lembrei de uma I palavra remember a way. que eu aprendi há muitos anos A aqui word nesta I igreja, remembered many years ago in this church. com uma pessoa muito querida, a A pastora really Aliette. dear person called Cada Pastor vez que eu Aliette. lembro desse texto, eu lembro dela. Every time I remember this verse, it reminds me of her. Diga para o seu irmão, Tell your brother, querido, dear one, com mais carinho, querido, querida, better, dear one, dear one. existe um lugar There is a place que Deus nos leva that God takes us para nos purificar. to purify us. Ele se chama It is called cadinho, Kajin. cadinho de Deus. It is the Kajin of God. Ok, se vira, se vira. Cadinho de Deus. Abre a sua Bíblia em Malaquias 3. Open your Bible in Malachi 3. Malaquias 3, Malachi 3, versículo 1. verse 1. Eu vou ler aqui. I'm going to read here. Malaquias 3, de 1 a 4. Malachi 3 from 1 to 4. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Está falando de Jesus, está falando do reino. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão de lavandeiros. Repete comigo. Ele é He is como o fogo de ourives as the fire e como o sabão de lavandeiros. and the cleaner soap. Lê 1 e o 2. See, I am sending my servant, he will make ready the way before me. And the Lord, whom you are looking for, will suddenly come to his temple, and the angel of the agreement, in whom you have delight. See, he is coming, says the Lord of the armies. But by whom may the day of his coming be faced? And who may keep his place when he is seen? For he is like the metal tester's fire and the cleaner's soap. Amém. Amen. Vou ler o 3. I'm going to read verse 3. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas de retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e nos primeiros anos. He will take his seat, testing and cleaning the sons of Levi, burning away the evil from them as gold and silver, so that they may make offerings to the Lord in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days gone by and as in past years. Propósito do quebrantamento. The purpose of the brokenness, Transformação sobrenatural do coração supernatural transformation of the heart,
e transformação do caráter. and transformation of the Marcar o character, nosso caráter. marking our À character semelhança de to Cristo. the likeness of Christ. E para que isso So aconteça, that this may happen, o Espírito Santo me lembrou desse the texto. Holy Spirit reminded me A of this Bíblia, a scripture. palavra está dizendo aqui The Bible, the word is saying que here Deus se assentará that God was como um sent fundidor as the one who de cleans prata e de ouro. and who tests the gold E o and silver. cadinho And that little place é aquele instrumento de barro, is that instrument, aquela vasilha de barro is that the instrument of que onde é colocado o ouro ou a prata where gold or silver is placed. e aonde você vai aplicar o fogo do maçarico, It's where you apply the fire com o propósito de derreter aquele with the ouro. purpose of melting that Amém? E aquele calor tão intenso that so intense heat derrete aquela peça de melts ouro that piece of gold a ponto de separar to the point of separating os metais que estão ali. the metals that are there. Amém? A prata vai para um lado The silver e goes o to the ouro side, vai para o outro. And the Amém? gold goes to the other. Isso é um processo de fundição, That is a process of um processo de process purificação of purification de ouro. of silver. Aí eu fui olhar o que é isso. So I was looking, what is that? O que é fundir? What is the foundation? Presta atenção. So pay attention. Fundir What is putting together? Melting significa means proceder à fundição. proceeding to Ah, the funding. isso é óbvio. That is obvious. Derreter, It's melting, lançar a infusão no molde. it's throwing to the infusion and inside a recipient. É isso aí. Lançar a infusão no It's molde. throwing to the fusion inside a recipient Consumir. with an aspect. Fundir significa consumir. It means consuming, Dissipar dissipating. também significa produzir, Also means producing render. and making benefits. Render. Making surrender. Derreter-se, And to melt down sumir-se, is to disappear incorporar-se, and to get inside the body afundar-se. and get inside down. É muita coisa. It's a lot of things. O que eu estou querendo mostrar com isso? What am I trying to show with this? Aquela pecinha de ouro que está ali no cadinho, The piece of gold that is inside the crucible sou eu e você. is me and you. Amém? Amen? E o processo de And quebrantamento, the process of brokenness, Jesus se assenta, Jesus sits down, he sits down, coloca você num he cadinho. places me and you inside the crucible. Eu ia falar uma coisa, mas não posso falar aqui. I was going to say something, but I can't say E it. acende o fogo, And he puts on fire. o processo de quebrantamento. It's a process of the brokenness. Amém? O Amen. processo de quebrantamento. It's a process of brokenness. Esse processo de That quebrantamento, process of brokenness, ele quer fazer exatamente he isso. wants to make exactly this. Consumir He wants to consume todas as nossas defesas. all of our defenses. He Consumir wants to consume todos os nossos all argumentos. of our arguments. He Consumir wants to consume tudo aquilo que em nós everything that in us resiste resists ao seu senhorio, to his ao lordship, seu to governo, his govern, porque ele nos ama. because he loves us. Amém? Amen? E me chamou a atenção And it will call to my essa attention expressão, this expression, lançar no molde. throwing inside a recipient, Lançar no molde. throwing inside a frame. Qual é o molde? What is the frame? Qual é o molde What is the frame? que eu What is preciso the ser form? lançado? A form that must be thrown into. Qual? Which one? Jesus. Of Jesus. Amém? Amen? Lembra do texto de Romanos? Remember the verse of Romans? Ele quer nos levar. He wants to take O us. propósito dele His purpose é que nós sejamos is so that we may semelhantes a Cristo. be like O Christ. processo de The quebrantamento process of brokenness me derrete, melts me, me faz desaparecer, makes me me disappear, faz sumir, makes me a disappear, ponto de ser purificado to the point of being e purified poder and being able adquirir a forma, adhere o to the modelo the model do seu Filho of his Jesus. son Jesus. Amém? Amen? Isso é quebrantamento. That is the Isso é broken. processo de quebrantamento. That is the process of brokenness. Quando fala de caráter, When it talks about character, tem vários aspectos que a There are gente pode falar many aqui. aspects we can talk about here. Amém? Amen? Eu usei numa reunião do Ministério de Mestres I use in the meeting of the ministry of uma palavra forte. teachers a really strong word. Eu vou repetir I'm aqui. going to repeat it here. Eu não posso ser pilantra. I cannot be a A palavra pilantra eu usei. deceiving person. É caráter. It's a character. Ser pilantra Being a É deceiving caráter. person is a character. Amém? Amen?
sonegando impostos, mentindo, denying my taxes and lying, abusando da bondade de outras pessoas. abusing for the goodwill of other people. Tanta coisa. So many things. Eu resumo nessa palavra. And I put Pilantra. inside that word, a bad character person. É caráter. It's a character. Eu preciso ser quebrantado. I need to be Eu broken. preciso ser I transformado. need to be transformed. O que há no meu caráter, Senhor, What is there in my character, que não é conforme that is not o modelo conform de Cristo, to the model of Christ? eu preciso, I need eu quero and I want que Ele transforme. Him to transform. Alguém mais? Someone else. Amém? Amen. Terceiro propósito Third purpose de quebrantamento of the brokenness é conhecer is knowing o propósito de Deus. the purpose of God. Conhecer a vontade de Is Deus. knowing the will of God. Amém? Amen. Perto está o Senhor Ask to the Lord. dos que têm o coração quebrantado. Near is the Lord. of Então, those se eu who tenho um believe. coração So quebrantado, if I have a broken heart, eu me aproximo dele I get near e eu to posso Him conhecê-lo. and I can know Him. Quarto The propósito, fourth purpose fluir is the flow, na presença flowing in the presence e no poder de Deus. and in the power of God. Amém? Amen. Não vou me aprofundar muito nesses Now dois let's get aqui. really deep into these two. À noite, uma At visão night, pastoral, There's a pastor vision. vocês vão ser You're going abençoados. to be blessed. Amém? Amen. Em primeiro lugar, eu disse, querido, In the first place, I said que esse quebrantamento that this brokenness é um processo. is a process. Amém? Amen. Agora, Now, eu preciso sempre estar nesse processo de quebrantamento do I always need to be in this process of brokenness para ter uma vida em completa submissão e rendição, to have a life in complete submission, dependência e obediência de of Deus? dependence and obedience to God? Esse processo This process de transformação, of transformation, um maçarico the fire no cadinho, inside the charis, amém? amen, Para tirar a impureza, to take the impurity, forjar o caráter, to form the semelhança de character, Cristo, the likeness of Christ, amém? amen. Será que eu sempre vou estar sendo colocado por Deus nessa condição? Will I always be placed by God in this condition? Ou Ele espera, Or maybe He waits, ou Ele confia, maybe He trusts, ou Ele acredita maybe He believes que esse processo de transformação this process of transformation surte efeito, makes some effect. a ponto de eu estar To the point where I não am mais num processo de not in transformação, the process of transformation, no processo de the quebrantamento, process of brokenness, mas estar sempre but I am always com o coração with rendido, a heart that is surrendered, sempre always quebrantado. with a broken heart. Amém? Amen. De modo que não é um processo In mais, the way that is not a process, mas é uma anymore, maneira de viver. but it's a way of É um living. It's status, a status, quebrantamento, brokenness, quebrantamento. brokenness. Amém? Amen. Com certeza, queridos, Surely, dear ones, sempre vai haver there will always be uma área em nós an area in us que ele precisa agir, that He needs to que ele act, precisa mudar, He needs to change, que ele precisa transformar. He needs to transform. Amém? Amen. Mas se eu passei por um processo de quebrantamento But if I am passed through a process of brokenness e entendo and I understand que este é o melhor lugar para eu that estar, this is the best place that I sempre can be, rendido always e surrendered quebrantado and broken, e sensível à sua voz, sensible to His e, voice, e através do quebrantamento through the brokenness, encontrar intimidade com Ele I have intimacy with Him e reconhecer and recognizing que todas as that decisões, all the decisions, tudo que eu preciso, everything that I need, Ele tem a He resposta has the answer, melhor que eu mesmo. best in myself. Esse lugar de quebrantamento This place of the brokenness, passa a ser it passes to be o meu lugar comum, my common place, o meu lugar de habitação. my place of dwelling. Amém? Amen. Certamente, Surely, mesmo estando em quebrantamento, even being in that brokenness, como eu vou mais profundo em Deus, as I go deep quanto into mais God, eu me aproximo dele, the more I get near quanto to mais Him, eu the conheço, more I know, quanto mais eu me the mergulho more I dive na luz, into the light, na vida de Deus, into the life of God, mais dele more of Him vai revelar will be revealed. algo ruim Something que bad ainda possa estar oculto. that is still maybe hidden. Amém? Amen. Você entende que há um grande processo de quebrantamento, Do you understand that there's a great process of mas brokenness? existe um lugar de But quebrantamento. there's a place of brokenness. Neste lugar de In that quebrantamento, place of brokenness, eu não deixo, I don't allow, eu não permito I don't let o cadinho esfriar. the cradle
to get cold. Amém? Amen? Eu não permito que o fogo I don't deixe de allow queimar. the fire to burn. Porque eu quero o fogo. Because I want the Porque fire. no fogo da sua Because in the presença, fire of His presence, eu encontro I respostas. find answers. Eu encontro o I alívio. find the light. De verdade I truly encontro o motivo da minha existência. find the reasons of my Porque eu existence. estou na fonte da vida. Because I am the fountain of life. Eu não frisei aqui, I didn't put here. mas esse texto de Malaquias que nós This lemos, verse of Malachi that we read ele fala que ele se assenta para says purificar that He sits down to be purified. os filhos de Levi, The sons of como se Levi, refina ouro e prata. as gold and silver are refined. Só então, depois disso, Only then after this é que eles vão trazer is that He will bring ofertas de retidão. the offerings of Só depois desse thankfulness. processo Only after this process de quebrantamento, of the brokenness, de of purificação, purification, aqueles que já eram chamados filhos de those Levi, who were already called the sons of Levi, aqueles que já eram responsabilizados those already were pelo responsible sacerdócio, for the pelo priesthood, culto a Deus, for the service to God. somente agora Only now eles vão poder oferecer they'll be ofertas able to give offerings. que vão ser aceitáveis diante de They'll Deus. be acceptable to God. Mas eles faziam antes. But they did it before. Mas dá a entender o texto então But we understand in the que verse sem essa now purificação, that without this sem esse purification, quebrantamento, without this brokenness, só havia uma religiosidade. there was only a religiosity. Só havia algo superficial. There's only something superficial. Deus achou necessário God thought it was necessary que o seu fogo that His fire, purificador, the o purifier, seu sabão His soap de lavandeiro, that cleans, purificasse os seus would sacerdotes, purify His priests, para que eles pudessem então oferecer a so they Deus could then offer it to God, ofertas agradáveis pleasing offerings e aceitáveis. and acceptable. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Nós precisamos entender isso então, querido. We need to understand this. Esse estado, esse lugar de The quebrantamento, state, this place of the brokenness, é um lugar permanente. is a permanent place. É um lugar permanente Is a permanent place na nossa vida. in our lives. Amém? Amen. Consegui me explicar? Could I explain myself? Deus quer o melhor para nós. God wants the best A for us. palavra fala em Tiago 1, The Word of God says in James 1, 16 e 17. 16 and 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Do not be deceived, my brothers. Toda boa dádiva, Every good deed, todo dom perfeito every good gift é lá do alto, is from the high, descendo do Pai das coming luzes, from the Father of em lights, quem não há mudança, in which there is no change nem sombra and no shadow de variação. of variation. Esse estado, So this este state, lugar, this place, essa posição, this position, onde aceitamos we completamente accept e completely sem resistência and without resistance os comandos de Deus, the commands of God. nessa condição, In this condition, Ele pode manifestar o seu amor, He may manifest a His sua love, glória, His glory, o seu poder His power, e o seu reino. and His kingdom. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Deus usa meios God uses means, ways para nos quebrantar, to break us, para nos colocar to put us inside nessa vasilha, that crucible, desse cadinho. inside that crucible. Amém? Amen. Deus usa maneiras. God uses ways. Mas eu li esse texto de Tiago. But I read this verse in James. De Deus Of God só flui coisas boas. only flows good Eu things. insisti com isso no começo da I palavra. insist with this in the Deus é bom. beginning of the word. God is good. Deus é bom. God is good. Nós We nos desviamos. go Nós astray. We erramos. commit mistakes. Amém? Amen. E o seu amor é tão And grande His love is so good que Ele pode usar that He circunstâncias can use circumstances geradas pelo nosso pecado generated for our sin para nos levar to take us a esse processo de to this quebrantamento. process of brokenness. Ok? Okay, tá bom? Tudo bem? It's okay. Ele não é culpado He is not to blame dos problemas que nós of criamos. the problems that we create. Amém? Amen. Ele não é culpado He is not to blame de usarmos o nosso livre-arbítrio of using our free will e tomar decisões and erradas. taking wrong decisions Gastar mais do que ganha and wasting more than what e you ficar get. endividado. And then you're in debt. Tudo bem? Is this okay? Mentir. Lying. Amém? Amen. Viver uma vida de mentira, Living a life of lies, de engano. of deceits. Lembra do caráter? Remember the character, A palavrinha que eu usei? the word that I used, Pilantra. the bad Quem não ones, conhece Cristo. those who don't know. God. Amém? E quem não Amen. conhece Cristo, mas pode ser transformado pelo seu Those who don't poder. know Christ can be Então, transformed by His queridos, power. So,
Deus usa meios para nos quebrantar. God uses ways to E eu transform vou us, to falar break um us. deles só, And I'm going to speak only about one of them, talvez. maybe. Para tratar nosso pecado e o nosso erro, To treat our sin and Deus our usa mistake, mecanismos God uses para mechanisms nos levar a esse processo de to transformação. take us to this process of transformation. Primeiro que eu quero citar, The first one I want to talk about, as dolorosas the painful consequências consequences do nosso pecado. of our Eu já sin. comecei a falar. I already start saying As consequências do nosso the pecado consequences of our sin. são instrumentos que Deus usa They're instruments that God para uses nos levar to take us a esse processo de to this quebrantamento. process of brokenness. O que você quer dizer, pastor? What do you mean, Pastor? Deus nunca nos leva a pecar, God never takes us to e sin. muito menos quer que haja pecado em nós. And nonetheless, He doesn't want sin to be in us. Mas quando escolhemos But when desobedecer, we decide to obey, pecamos. we sin. Criamos situações We create situations, e colhemos consequências desse ato. and we get the consequences of this Sim ou act. não? Yes or no? Nós agimos, We act, toda ação, all the tem uma actions, reação. they have reactions. toda atitude, Every attitude, toda palavra liberada every word that is let out, não é sem causa. it's not without a cause. Toda palavra liberada, Every word that is let toda out, atitude every attitude tem uma consequência. has a consequence. E às vezes nós temos atitudes And erradas, sometimes we have wrong attitudes. não agimos como Cristo, We don't act as como Christ modelo, should, as a model, e aí vão brotar and then they sprout consequências. consequences. Eu tenho que entender isso. I have to understand this. Amém? Amen. E essas And consequências, these consequences, se eu abrir o meu coração, if I open my heart, se eu me render, if I surrender, se eu entender o propósito de Deus, if I understand the purpose of me God, levando a um quebrantamento, taking me to the brokenness, em algum momento, in some moment, Deus nos leva a esse quebrantamento God takes us to this brokenness, espiritual, the spiritual, emocional, emotional, físico. physical. Quando isso acontece, When this happens, podemos chegar ao ponto de we rompimento can get to the point of e, breakthrough, e tomamos a and decisão we take the de decision arrependimento of repenting, e voltar a Deus. and we come back to Amém? God. Amen. Como Deus age para nos levar ao quebrantamento? How does God act to take us to this brokenness? Tratando Treating as consequências do nosso pecado. the consequences of our sin. Falei aqui de dívida, I said here, debt, pecado, the sin, gastar mais do que recebe. wasting more of what you get. E muitas vezes procuramos soluções e respostas We look for solutions and no answers nosso âmbito, in our own world, no natural. in the natural. Eu tenho uma grande dívida, I have a great debt. o Egito me oferece um empréstimo. Egypt offers me O Egito tem vários money. nomes: Egypt has many names. Itaú, Itaú, Bradesco, Bradesco, all those banks. Citibank, Citibank. sei lá qual o don't nível know. do What is seu the Egito. level of your Egypt? I don't know. Amém? Amen. Porque administramos mal as Because finanças, we had bad administration aprendemos of our hoje. finances, we learned today. pecamos contra Deus, We sin against God, abrindo portas opening para o doors devorador entrar na nossa for the casa, devourer to não come in dizimando, não our ofertando. homes, not giving offering, Amém? not E aí giving tem tithes. uma And consequência. then there's a consequence. Eu recebo 1.000, I get gasto 1,000, 3.000 todo mês. I waste 3,000 every Isso é um month. milagre, That is a miracle. sobrenatural. A supernatural. Não é não, No, it's not. é cheque especial, It is your special cartão de check. crédito. It's your credit card. é empréstimo de banco. It is the money you get from the bank. E isso vai crescendo, And that grows. vai crescendo, That grows. vai That crescendo, grows. e você vai diminuindo. And you get down. E a pessoa vai down. se apertando. The person gets. De repente há uma solução. And suddenly there's a solution. Há um outro empréstimo. There's another loan. E you can consegue resolver aquela have. situação Then you can solve that naquele situation. momento. In that moment. Mas passa um, passa But it dois, passes 1, 3 2, meses. 3 months. A situação piorou. Situation got worse. Porque eu continuei gastando. Because I'm still Porque wasting. continuou agindo I'm errado. still using it the wrong way. E isso pode levar 2, 3, 4, 5, 6 anos. That could take 4, Nesse 5, 6 círculo years. vicioso. And that cycle that Amém? is addicting. E eu tento resolver. And I try to E eu solve the busco problem. respostas. And I look for answers. Mas eu não vou direto But I don't go em directly. quem pode me Who ajudar. can help me? Em Deus. In God. Amém? Amen? E estou citando um So exemplo. I'm just giving an example. Consequência de pecado. Consequence of sin. Consequência de agir errado. Consequences of acting wrongly. Se eu, um momento, If in one moment parar na porta do Itaú, I stop in the do door of that Bradesco, bank e disser, and I say, eu não quero você, I don't want you anymore. eu não preciso de você, I don't need you.
Pegar o cartão, I get the card, quebrar, I break it, jogar fora. I throw it away. Dizer para o gerente, I tell my eu não manager, quero esse cheque especial. I don't want that special credit. Eu vou viver com o que eu tenho. I'm going to live with what I have. E vai ser apertado. It's going to be hard. Vai ser apertado. It's going to be hard. E aí eu me prostrar Then I bow down diante daquele que é mais poderoso que eu. in front of the one who is more powerful. Senhor, Lord, eu tentei. I tried. 2 anos, 2 years, 3 anos, 3 years, 4 anos. 4 years. Não dá. I can't. Minhas forças se esgotaram. My strengths are over. Minhas forças se I esgotaram. don't have strength anymore. Eu reconheço I agora recognize que eu now não posso resolver isso. that I cannot solve Eu this. já tentei várias I've vezes. tried many times. Há uma esperança, There's a hope, mas tudo volta atrás. but everything comes back. Põe o teu fogo em mim. Put your fire in me. Põe o teu fogo em mim. Put your fire in me. Aí naquele momento que você está no And then in cadinho, that moment you're in the crucible, naquele lugar, you're in that place que seu coração vai se where quebrantando. your heart is going to be Seu broken. coração vai se quebrantando. Your heart is going to be Seu broken. coração vai se Your quebrantando. heart is going to be broken. Eu não posso. I O cannot. Senhor pode. The Lord Eu não can. posso. O I Senhor cannot. pode. The Lord Mas os credores estão aí, Senhor. But O que eu the people faço? who want to loan me is there, Lord. E What do I do? o dedo ou o pé And começa the fingers or the a feet, querer formigar. they start to want to O move. banco está ali. And the O bank is gerente there. está ali. The manager O is que eu there. faço? O What que should eu I do? What faço? should I do? Vai lá e negocia sim. Go there and Vai lá e negotiate. negocia sim. Yes, go there and Vai lá negotiate. e age. And act. Amém? Com fé. With faith. Mas não da maneira antiga. But not in the old way. Negocia. Just Deus abre negotiate. portas. God can Deus open abre doors. portas. God Mas can deixa open Ele abrir portas. Him open those Não doors. tome decisão Do not take the sua. decisions that Amém? are your decisions. Não busque a mesma solução que você estava Do fazendo not seek the antigamente. same solution you were Se looking abra ao back. que Deus quer e Open pode fazer. to what God can and will Só do. que nesse lugar, But in this place, eu vou ter que I will have to fechar a boca muitas vezes. close my mouth many times. Amém? Eu vou ter que dizer não ao I meu have eu. to say no to Eu vou ter que myself. dizer não à minha I have to razão. say no to my Vou ter que reasoning. dizer não à minha I have to say lógica. no to my E aí, reasoning. neste lugar, And in that place, nessa consequência in that desse pecado, consequence of that sin, Deus traz God brings livramento. freeness. Veja, See, Ele não quis que você se He endividasse. didn't want you to get in debt. Não é plano It dele. is not His plan. Amém? A Bíblia fala que não devemos dever nada a ninguém, The Bible says you shouldn't owe Exceto nothing to anything except o amor. love. Amém? Amen? Pelo contrário, ele fala que nós nunca não tomaremos emprestado, In another way, He says we Mas should not take emprestaremos. loans, but we should give to abençoaremos as people. We pessoas. should bless other Amém? Agora, se eu, vocês, estivermos nessa situação, nessa circunstância, But if me and you, if you are in that não foi ele que circumstance, quis que He ficássemos aí. didn't want us to be in there. Lembra? Remember, Dele só vem coisas boas. from Him only good things. Coisas boas. Good things. Amém? E se eu estou nessa And condição if I'm inside this e condition, eu me submeto and I submit myself a esse processo to de this process transformação, of transformation, quebrantando o meu coração, breaking my heart, permitindo o meu coração se quebrantar, allowing my heart to be broken, me humilhando humbling myself debaixo da potente mão de Deus, under the powerful hand of God, eu me abro I am open às possibilidades que Ele tem, to the possibilities Amém? He has. Amen? que estão fora da minha, That are além da minha possibilidade. beyond what I Amém? can do. Deus age, God acts, nos leva takes us ao quebrantamento to the brokenness, através das dolorosas through the consequências painful consequences do pecado. of sin. Amém? Amen? Temos mais maneiras de ver isso, de ver o processo de Deus. More ways E uma to see this história process. tremenda And a de tremendous story de um personagem da palavra. of a character of the Word Traduz claramente that translates esses clearly processos de these transformação. processes of Venha à transformation. noite. Come at night. Venha à noite. Come at Deus vai falar com você. God will speak Eu queria aqui orar com você nesse instante. I'd like Amém? to pray with Quero you convidar this o grupo de louvor e adoração. I'd like to invite the worship team. Eu quero orar com você. I'd like to pray with you. Pode ficar de pé. You may stand up. Deus quer God wants que eu e você me and you estejamos cada vez mais perto to dele, be every time closer, cada vez mais íntimos dele. each time more intimate to Him.
E um mecanismo que ele usa. And a mechanism that he uses. E a maneira The way que eu devo estar that I should be para estar próximo e perto dele to be near and é close to him quebrantado. is broken. É ter um coração quebrantado. It's having a broken heart. Amém? Amen. Deus quer God wants transformar o nosso to coração. transform our heart. Deus quer God wants transformar o nosso to caráter. transform our character. Deus quer God wants que nós tenhamos livre acesso us to have free e access pleno and a entendimento full do understanding seu propósito para a nossa of His vida. purposes to our life. Deus quer God wants que nós fluamos us to flow no seu amor in His love e no seu poder. and in His power. E por isso, And that is why Ele quer He wants nos levar a um processo de quebrantamento, to take us to a a um process processo de transformação. of transformation. Amém? Amen. Dessa maneira, In this way, nós vamos ganhar we'll gain maior sensibilidade à sua greater presença. sensibility in His presence. Dessa maneira, In this way, nós vamos conhecer o caráter de we'll get Deus to know the character of God de forma mais íntima. in a more intimate way. Dessa maneira, In this way, nós desenvolveremos we will disinvolve um espírito manso. the humble spirit. Amém? Amen. Eu quero orar por você agora, uma oração rápida. I'd like to pray a E quick depois eu prayer quero for you. deixar você orar e pedir a Deus I'd like to allow you to que pray and leve ask você God. a este lugar de He quebrantamento. can take you to this place Amém. of brokenness. Amen. Queridos, esta é uma oração Everyone, this is a prayer perigosa, that is dangerous, mas precisa de pessoas corajosas. but we need courageous Precisa people. de pessoas We need corajosas courageous people. que queiram dizer para Ele sim, Want to tell Him, eu yes, quero o teu senhorio, I want your lordship. ainda que eu precise Even though I need passar por um processo pass through a process de quebrantamento, of a broken. mas o meu objetivo My objective é ter um coração is quebrantado. having a broken. Amém? Amen. Feche os seus olhos. Close your eyes. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um agora Father, I'd like to bless the life of each one e now. clamar, Senhor, And cry out, Lord, que Tu, that you, Espírito Santo, Holy Spirit, nos convença might convince us do pecado, of the sin, nos convença might convince us da justiça of justice e do juízo. and of the judgment. Nos convença, Senhor, Convince us, Lord, agora now de of situações, situations de argumentos, of arguments, de of resistências resistance que tenhamos that colocado we may have ao placed Senhor. to you. Sim, Espírito Santo, Holy Spirit, nos convence convince us agora. now. Traz à memória Bring to memory situações, situations, circunstâncias, Senhor, circumstances, Lord, que nos colocam that place us fora de Ti. outside of you. Eu abençoo esses I queridos. bless these Eu abençoo a vida de cada I um bless the life of para each ter one. esse encontro contigo To have this agora, encounter with em you nome now, de in Jesus. the name of Jesus. Querido, eu quero que você comece a orar agora. Everyone, I would like you to pray Levante now. sua mão, Raise up your hand. levante sua Raise voz, up your voice. feche seus olhos, Close fale your com eyes. Deus, Speak to God. fale com Deus, Speak to God. fale com Deus, Speak to God. que você quer esse That you quebrantamento, want this que você quer essa that intimidade, you want this intimacy. ainda que isso lhe custe Even though this costs algo, something, entregue ao Senhor, give it to the Lord. busque e Seek, deseje a sua vontade. desire His will. Agora é você e Deus, Now it querido, is you and God. você e Deus. You and God. Faça isso agora em Do nome this de now in Jesus. the name of Jesus. Agora fica na música. Diga, querido, diga para ele que você quer entregar. Say it to Him that you want to give. Choro condoroborobo xerebas. Choro condoroboroboroboroborobos. Se renda, se renda, se renda. Surrender, surrender, surrender. Balabalabas. Entrega absoluta agora. Give a total giving now. Entrega absoluta agora. Absolute surrender. Choro condoroboroborobos xerebarabalabalabas. Ere condoroboroboroborobo xerebarabalabas. Choro condorobocotoroboroboroborobos. He candarabalabalabalabalabas. Choro condoro xere cantare mandarabalabalabas. Choro condoroboroborobos. Choro condoro xere cantarabalabalabalabalabas. Oh!
Querido, há duas situações. There are two situations. Entregar-se à sua mão, Giving you to your hand. entregar-se a Deus Giving yourself to para o God. processo de The transformação process of transformation chamado quebrantamento. called brokenness. Se é esta a sua If condição, that is your condition, faça isso agora. do this now. Diga a Ele Tell Him que você se rende that you surrender e se entrega and give a yourself um processo de to a transformação process of transformation com o quebrantamento. with the brokenness. Ore carabalabás. Por isso, querido, a gente pede para levantar a mão. That is why we ask you to raise O up. levantar de mãos The raising up of the hand é um of our o giving. levantar de mãos The raising up of our é uma hands is a demonstração demonstration de que Ele é Deus that He is God e Ele merece and He is worthy toda a minha atenção. of all of my Tudo attention. que eu sou, Everything that eu I am, entrego a Ele. I give to Eu Him. rendo a I Ele. surrender to Him. Entregue-se Give yourself a sua mão to your hand para o processo de for the process transformação of transformation chamado quebrantamento. called broken. Agora, outra circunstância, querido, Now another que você circumstance pode me dizer: that you might tell eu já me, tenho um coração I quebrantado. already have a broken. Então entregue-se So absolutamente a give Ele. yourself absolutely to E saiba, querido, and know, dear one, que Ele vai querer provar essa you posição. want to prove this. Ele vai provar essa You posição. approve this position. Você vai mostrar para Ele que você realmente You truly tem um coração quebrantado. have a broken. Mas busque But isso. seek this. Entregue isso a Give Ele. this to Him. Entregue isso a Give Ele. this to Him. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Ore catarabalabalabalabalabas. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Oro condoroboroborobos. Continue adorando ao Senhor. Nós vamos ministrar uma adoração Continue to worship the Lord. You're going to Uma minister some oração. worship, a prayer através da adoração. through worship. Continue dizendo isso para Ele. Continue to say Ele that não to Him. completou ainda, querido. Didn't complete yet. Ele não terminou ainda, Didn't querido. stop it. Ele continua falando. Continues to speak. Se você precisar, If you need, olhe a letra. look to the left. Mas o meu desejo é que você feche os seus My olhos desire is you to e close deixe your Deus eyes. falar com você através dessa Allow música. God to speak to you in the song. Aleluia. Eu quero abençoar você que está assistindo em I'd inglês, like to bless you that are watching in English. que o seu coração That your heart seja rendido ao Pai may be surrendered to the e você Father. encontre And you may encounter em Deus in God este lugar de quebrantamento. this place of brokenness. Eu te abençoo, I bless you. eu te abençoo I bless you. para um nível maior For a greater level de intimidade com o Pai, intimacy with de the relacionamento, of relationship, de conhecimento. of knowing. Eu te abençoo I bless you. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Now I know